A paz do Senhor, meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. A apostasia pessoal. Meus queridos, a apostasia pessoal é algo que hoje, nesses últimos tempos, está tendo uma alta crescente no meio da igreja. Hebreus no capítulo 3, versículo 12 fala assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Meus queridos, a apostasia, ela é algo que tem sido recorrente no meio cristão nesses últimos tempos. Por quê? Porque a apostasia que nós vamos tratar aqui é a apostasia da fé, a apostasia da presença, a apostasia de uma vida com Deus. E aqui no livro de Hebreus, no capítulo 3, versículo 12, ele está chamando a atenção para que o nosso coração, o coração de cada um de nós, não seja mau nem infiel, e que essa maldade e essa infidelidade venha causar uma ruptura, uma separação de Deus. Então nós, cristãos, temos que ser zelosos em nossa caminhada, em nossa jornada cristã. Por isso, nosso coração, temos que pedir sempre a Deus para sondar e nós mesmos ver se dentro do nosso coração está criando alguma raiz de maldade ou de infidelidade em relação à palavra de Deus, ao conserto de Deus para as nossas vidas, para a minha vida cristã diante de Jesus. Será que eu estou agradando a Jesus ou agradando a homens e a pessoas e agindo de uma maneira, como dizer, politicamente correto? Muitas vezes as pessoas elas agem de boa fé, de boa vontade, porém começam a agradar mais a si mesmo, aos seus desejos, começam a agradar mais aos outras pessoas, outras coisas que estão longe da palavra de Deus. Por isso temos que ter muito cuidado. A apostasia, ela aparece 2 vezes no Novo Testamento como substantivo, em Atos no capítulo 21 e em 2 Tessalonicenses capítulo 2:13. No livro de Hebreus, no capítulo 3:12, com o verbo, o termo grego aqui é definido como decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo que antes se havia ligado. Então aqui ele está dizendo que nós temos que ter cuidado para não se apartar de Deus. Aqui o verbo grego, ele vem como falando com que a pessoa caiu da presença, né? Saiu como um rebelde da presença, abandonou a presença, retirou-se da presença, afastou-se da presença de Deus. Vamos ver lá em Atos 21. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartar-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Meus queridos, aqui nesse texto, essa apostasia aparece como uma forma de apartar-se da lei de Moisés. Aqui os discípulos eles estão questionando a Paulo, porque Paulo estava pregando o Evangelho de Cristo. Paulo, ele que antes era perseguidor, passou agora a ser o perseguido, ou seja, pelo amor de Cristo, ele agora era perseguido por pregar o Evangelho. E aqui ele trata como que a lei de Moisés não deveria ser mais observada. Por quê? Porque aqui ele estava falando sobre a graça de Deus. Por isso os discípulos estavam questionando ele, dizendo que ele estava ensinando os outros a se apartar da lei de Moisés, dizendo que não deviam circuncidar. Aqui o assunto era tratar sobre a circuncisão. Olha só, Tiago e Paulo sabiam que as cerimônias judaicas não salvavam ninguém.
Reconheceram, porém, que a parte da lei e dos costumes judaicos podiam ser observados como uma expressão de fé em Cristo por parte do crente e do seu amor por ele. Os crentes judaicos tinham, com toda sinceridade, aceitado a Cristo, sido regenerados pelo Espírito cheios dele, seu zelo e pela lei. Pelos costumes, não vinham uma atitude legalista, mas de coração dedicados a Cristo, da sua lealdade e do caminho diante de Deus. Então aqui o Paulo ele é questionado, mas não porque eles estavam ensinando a apartar-se de Deus, mas apartar-se apenas de algumas atitudes, alguns rituais que não haviam mais necessidades, porque Cristo é o verdadeiro sacrifício, Cristo é a verdadeira aliança. Então, a apostasia que hoje nós enfrentamos é uma apostasia porque as pessoas não estão mais querendo ter uma vida com Deus na medida de adorar, glorificar, exaltar na presença, mas tem buscado a Deus apenas e simplesmente para adquirir bens, para adquirir provisões, para ser curado. Isso não é errado, muito pelo contrário, isso é uma coisa que todos nós devemos esperar do Senhor, que Ele nos cure, que Ele nos abasteça, que Ele nos dê condições, que Ele nos aumente as nossas dispensas, alargue as nossas cercas e nós possamos ter. Mas a motivação por trás de tudo isso deve ser o quê? Deve ser amor a Deus acima de todas as coisas. Deve ser confessar o Senhor como Senhor e Salvador, e como pastor, Ele vai nos abastecer. Ele vai trazer para nós ferramentas, ferramentas para que possamos usar no seu reino. Ele vai dar condições para a gente ter uma boa moradia, para a gente ter um bom emprego, para a gente conseguir comprar algum meio de transporte, seja ele o que for. Por quê? Porque Deus ele quer o bem para a sua nação. Nenhum homem que se aproxima de Deus saiu da presença dele de mãos abanando, ou seja, sempre foi abastado, porque Deus é dono de tudo. Deus é dono do ouro e da prata. Ele criou todas as coisas. Por isso, nós devemos nos aproximar de Deus, não querendo apenas aquilo que Ele tem, mas por aquilo que Ele é. O Salmo 91, ele nos adverte assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E você vai lendo este salmo, você vai vendo as bênçãos protetoras, livradoras do Senhor. Ali também você vai ver que Ele vai nos guardar da seta que voa durante a noite, Ele vai nos livrar do laço do passarinho, Ele vai nos livrar de todos os maus, ou seja, Deus vai nos proteger e Ele nos protege. O Salmo 23, ele fala que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Então, meus queridos, não se trata de buscar a Deus apenas aquilo que nós necessitamos, mas buscar a Deus para adorar, para ter comunhão com Ele. Quando fazemos isso, com certeza, aquele que busca o reino dos céus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Isso é questão de fé. E muita gente está se apostatando, está se negando a viver nesta fé. Por causa de quê? Por causa da riqueza, por causa da segurança, por causa, de ter uma vida. Hoje nós não somos a nação de Israel, nós não vivemos ali, mas nós temos muitos deuses que estão à nossa volta. Não são aqueles deuses que o povo adorava, mas são outras coisas que nós colocamos em primeiro lugar em nossa vida. Devemos estar observantes para saber se o nosso coração não tem nenhuma maldade, para saber se nosso coração não tem nenhuma infidelidade para com Deus. Temos que ter muito cuidado para que a apostasia não entre em nosso coração. Devemos orar, devemos buscar, devemos meditar na palavra, examinar as escrituras, se arrepender dos pecados quando cometemos, porque o apóstolo João, quando ele escreve a sua carta à igreja,
ele fala assim: meus queridos irmãos, eu não escrevo estas coisas para que vocês não pequem, não é isso. Mas se vocês vierem a pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai. Ou seja, meus queridos, enquanto nós estamos aqui vivendo na terra, somos sujeitos a errar, somos sujeitos a nos irar, somos sujeitos a falar mal, somos sujeitos a cair em algum tipo de deslize humano que nós temos, que nós somos. Mas Deus, ele é fiel para nos perdoar, mas para que este perdão chegue até nós, é necessário que eu confesse o meu erro, o meu pecado, que eu peça perdão, que eu me coloque na presença de Deus e busque esse conserto. Por isso, devemos ter muito cuidado. E hoje nós podemos observar que esta apostasia, ela tem invadido muitas igrejas, muitos irmãos, muitos lugares, e levado homens e mulheres a andar achando que estão na presença do Senhor, mas estão enganando-se a si mesmo. Irmãos, o Espírito Santo, ele nos alerta todos os dias a buscar o Senhor. Quando o Espírito Santo, ele fala que está à porta e bate, ele está dizendo assim que ele quer ter uma vida de comunhão, enchei-vos do Espírito. A palavra de Deus é bem clara: enchei-vos do Espírito, para que possamos caminhar em sua presença. Meus queridos, que Deus possa abençoar a tua vida. Se essa palavra, este texto que está em Hebreus, no capítulo 3, versículo 12, que fala assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Nós temos que ter cuidado. É um simples versículo, mas é uma de profundidade tremenda. Aqui ele vem falando da maldade e da infidelidade. Por isso nós temos que estar observando o nosso coração. Quando aqui a Bíblia fala do coração, fala das nossas intenções, fala daquilo que nós desejamos, fala das nossas necessidades, aonde que nós estamos colocando ela. Em nome de Jesus, a minha oração é que você procure diligentemente a estar se apartando de toda e qualquer sombra de maldade, seja as maldades más mesmas e seja aquelas maldades que vêm disfarçadas de bondade. Em nome de Jesus, eu peço ao Espírito Santo nesta hora que possa, em nome de Jesus, libertá-lo, abençoá-lo, conduzi-lo à presença do Deus vivo, aquele que reina e que vive para todo sempre. Se esta palavra foi de muita valia para você, compartilhe com seus grupos de amigos e familiares. Todos os dias nós estamos aqui com a oração da manhã, a oração falando com Deus, lendo a palavra e declarando sobre nossas vidas. Se inscreva em nosso canal, compartilhe, amém? Fica na paz, que Deus te abençoe.